Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Renê Moreno, puxando conversa aqui, falando sobre educação, criatividade, empreendedorismo e liderança aqui no canal Peoncast. Então seja bem-vindo. Hoje você vai saber o que é CNV, você sabe? É comunicação não violenta, exatamente. Vamos falar com a Bia Campese, especialista, é mentora, é empreendedora e ela vai tratar esse assunto aqui pra gente sobre comunicação não violenta. Você gosta do canal Peoncast? Apoie os nossos afiliados. Temos ali o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tem um link aqui na bio do Instagram, aqui do YouTube, do Spotify, da onde você estiver assistindo, ao vivo ou gravado. Tudo que você compra ali, são mais de 6 milhões de itens do Magazine Luiza. Tudo que você compra ali, tirando os impostos, todas as comissões, nós direcionamos para as escolas públicas. Apoie o nosso projeto, apoie a escola, apoie a educação pública. Apenas comprando ali, você já vai estar dando a sua contribuição. Agradeço você que entra ao vivo, que deixa a sua pergunta, interage aqui com o convidado. Então hoje eu falo com a Bia Campese, que está falando diretamente da Inglaterra. Ela vai compartilhar a sua experiência e vai contar pra gente também dessa trajetória, dessa mudança. Oi Elô, beijo pra você, obrigado por estar participando aqui com a gente. Hoje estaremos falando com a Bia sobre esse tema, comunicação não violenta, e espero que você participe, espero que você possa estar interagindo. E nós estamos chegando na reta final do Rodeio das Lives de 2020, um ano extremamente desafiador, diferente, e a esperança, né, que a gente quis e tentamos levar, né, pela live, pelas informações, pelo entretenimento das diversas pessoas que passaram por aqui. A verdade é, deixando aqui até uma frase da Cora Carolina, que é: mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Que esse ano seja um ano, né, de muito aprendizado, tenha sido um ano de muito aprendizado para você, e que possa ter muita esperança, né, seja em 2021, seja amanhã mesmo, no dia de amanhã. Marisa, um grande beijo, obrigado por estar participando aqui ao vivo. Estou aguardando a Bia chegar, para que a gente possa estar conectando a Bia e a gente poder fazer esse bate-papo sobre comunicação não violenta. A Bia já chegou, já estarei conectando, batendo um papo aqui com a Bia, entendendo mais sobre essa questão da comunicação não violenta. E ela que é mentora, empreendedora, apaixonada por empreendedorismo, nós nos conectamos no Instituto Êxito. Quero convidar você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Peoncast, no Spotify e também no YouTube. Olá, Bia! Olá, boa noite. Prazer, seja bem-vinda diretamente da Inglaterra para o mundo. Diretamente, as fronteiras caíram já faz tempo que a internet permite isso, né? E a gente está descobrindo o quanto isso é possível. E desde que eu cheguei, eu tô aqui há 40 dias mais ou menos, nossa, eu já fiz live, já dei curso, formação e não parei nem um minuto. 100% na ativa, graças a Deus. 100%, a internet permite isso hoje, né? Fabuloso, Bia. Então conta pra gente um pouquinho, Bia. Quem é a Bia, de onde ela veio, para onde ela está, para onde ela vai. Porteira Uau. aqui está aberta, o chapéu é seu, seja bem-vinda, arrebenta. Obrigada, obrigada. Gratidão pelo convite, né? Primeira coisa, essas conexões que a vida traz, e o Êxito, e a Kátia, né? Eu conheci o Instituto Êxito através da Kátia Teixeira, que hoje é minha sócia também. E eu sou a Bia Campese, sou mãe de duas meninas lindas, casada. Eu sou coach de planejamento e produtividade, algo que me ajudou a me planejar para poder estar aqui hoje, e mentora de comunicação, né? Faço parte de um núcleo de formação de mentores, eu e mais três sócias, a Kátia Teixeira, a Soraya Mendonça e a Vera Araújo. Nós temos um núcleo de formação e formamos Fabuloso. mentores de negócios, né? Mentores profissionais. Então temos uma metodologia, que é a metodologia Elder, e através dela a gente leva aí, né, um pouco mais de ferramentas, de método mesmo, porque tem muitas pessoas no mercado que já são mentoras, já trabalham desenvolvendo, né, o papel de mentor, mas às vezes se sentem um pouquinho
cruas, né? Às vezes elas Uhum. têm uma expertise de vida, têm uma experiência, tudo, mas não tem exatamente um método aplicável, um processo para fazer começo, meio e fim. Isso é muito importante dentro de tudo, né? A gente tem que ter um processo. É a história da borboleta, né? Ela não sai simplesmente do casulo, ela é uma lagartinha, vai passar pelo processo para sofrer a transformação. E às vezes a gente esquece, né, da importância de se ter um método para isso. Então hoje eu desenvolvo mais como mentora, como coach, faço esse trabalho hoje online, né? Perfeito. Tô de longe. E um tema que eu adoro, que eu me conectei a ele faz uns 4 anos, mais ou menos, é a comunicação não violenta, que é um tema que eu acho importantíssimo em qualquer atividade da vida, ou em qualquer contexto, qualquer relação que vocês tenham, né, assim, que se comunicar, que estar com outras pessoas, a importância de se comunicar de uma forma assertiva, conectando, né? O papel da comunicação não violenta é criar pontes, derrubar muros. Acredito que seja bem isso, assim. E eu gosto muito dessa conexão que a gente cria com as pessoas, né? Então a Bia, ela veio de um mercado, trabalhei num corporativo, né? Trabalhei numa mesma empresa, 22 anos. Saí Fabuloso. no, eu trabalhava numa seguradora, na área de sinistro de automóvel, então eu falo que assim, se eu não aprendi lá como atender bem as pessoas, eu não aprenderia, né, em lugar nenhum. Porque eu tinha muito treinamento, tinha muito acompanhamento, as pessoas não me ligavam felizes, né? Imagina, todo mundo tinha o carro, estava privado do seu carro por algum motivo, roubaram, bateu, seja lá qual for. Então eu sentia, né, essa necessidade de trazer a pessoa para perto, de acolher, porque carro não é mais um luxo, né? Um ou outro que tem, lógico, também, mas a gente tem carro também por uma necessidade, e as pessoas chegavam ali sendo privadas dessa necessidade. E quem me apresentou a comunicação não violenta, inclusive, foi uma pessoa que trabalhava comigo, e ela falou, depois que eu saí da empresa e tudo, que a gente retomou o contato, ela falou assim, poxa, Bia, tem um tema que eu acredito que você vai gostar bastante, porque tem tudo a ver com você. E a gente fala, né, que não sabe onde começou a minha relação com a comunicação não violenta já acontecia antes de eu conhecer a comunicação não violenta. Que a Uhum. princípio, eu já vou até aproveitar e entrar no tema, tudo bem? Fica à vontade. Da- ah, eu falo que assim, na comunicação não violenta, quando eu conheci essa primeira vez que a minha amiga me apresentou, eu pensei, né? Eu falei, gente, eu mal falo bobo, né? Que isso tem a ver comigo, né? Por que que ela tá falando que esse tema eu vou gostar, que eu vou me conectar com ele? E achei estranho a princípio e comecei a estudar um pouquinho mais, entender um pouco mais. Porque muitas vezes, né, a gente fala de violência, a gente imagina só na violência, só a violência física, alguém falando palavrão, né? E o palavrão nem sempre, né, quer dizer um tipo de violência. Às vezes a pessoa está contando uma história super animada de alguma coisa que aconteceu e ela está acostumada a falar palavrão, tá tudo bem, né? Verdade. E não necessariamente ela está ali querendo ofender uma outra pessoa. Ao contrário, né, também acontece de às vezes as pessoas com palavras doces, né? Então, ai, minha querida, você jamais vai conseguir fazer isso. Então, eu tô chamando de querida, mas também estou dizendo que a pessoa é uma incompetente, né? Que ela não tem Verdade. capacidade para aquilo. Então, a violência passiva, ela alimenta, na verdade, a violência física, porque para a pessoa chegar na violência física, ela foi vítima de muitas violências passivas, né? De muitos pensamentos, muitas crenças, muitas coisas que fomentaram, que alimentaram efetivamente para ela chegar naquele momento da violência física. Então, nós deveríamos dar mais atenção, né? Cuidar mais dessa violência passiva que acomete, que ela está aí, que as pessoas ignoram muitas vezes, não a veem como um tipo de violência, porque o Hum. violento é só aquele que xinga e que bate. Sendo que a Ô, gente tem Bia, aí vários níveis.
Eu acho que esse assunto tem sido falado relativamente nos últimos 2 ou 3 anos. Eu tenho impressão, não sei se você concorda, parece que intensificou a fala sobre a comunicação não violenta. E eu queria perguntar para você, quem que é o seu cliente? É uma empresa? É o autônomo? É aquele que quer fazer uma recolocação no mercado, quer melhorar a sua comunicação? Qual é o perfil das pessoas que mais procuram a Bia nos dias de hoje? Hoje, quem mais procura a Bia são mães, né, assim, Mães, mulheres, fabuloso. e empreendedoras. Mães, mulheres e Ó, empreendedoras. Nem todas têm filhos, né, na verdade, mas a questão é de planejamento, é para se organizar melhor. Porque dentro do processo de coaching, né, então hoje eu desenvolvo como mentora, em conjunto com a Kátia, com a Soraya e com a Vera, que aí sim a gente tem uma questão de formar mentores profissionais. Mas dentro do coaching, eu sempre procurei trabalhar quatro pilares, né? Quatro pilares no processo. Que é assim, o papel, um propósito, um planejamento e uma produtividade. Por quê? Né? Assim, que papel? Por que as mulheres acabavam chegando mais em mim? Eu falo que eu não comecei a levantar a bandeira para elas exatamente, mas como eu falo muito de papéis, de planejamento e de produtividade e da comunicação não violenta, usando isso dentro dos meus processos, sim. elas entenderam que, né, assim, como que eu posso ser mais compassiva comigo mesmo? Como que eu posso alinhar esses papéis que eu tenho? Porque eu quero ser uma boa mãe, mas eu também quero ser uma boa empreendedora. Poxa, mas eu também quero ser uma boa esposa. Aí é querer demais também ser uma pessoa, né, que se cuida. Aí e Meu Deus. agora? Então, são muitos papéis para a gente definir. E aí, dentro do processo, a gente faz o quê? Pensa no papel que ela quer trabalhar. Qual o Sim. planejamento, né, assim, para isso? Como que ela vai se planejar? Só que eu também preciso saber por que que ela quer. Né? Então, é papel, é propósito, é planejamento, e aí vem o resultado. Só que aí, para não chamar de resultado, como eu fiz publicidade, aprendi 4 P's lá na publicidade, eu tinha que trazer 4 P's para o coaching. Né? Então, os meus 4 P's, no lugar do resultado, eu falo de Papel, produtividade propósito, produtividade e planejamento. e E, planejamento. e fazer um trocadilho aqui. Você de uma empresa de seguros foi para a Inglaterra, seja buscar aventuras ou já estava seguro sobre a sua ação e dentro desse papel do propósito, qual o propósito de você sair do Brasil com a sua família? O que que isso rolou? O que que aconteceu? E deixar aqui, aproveitar e deixar um beijo, um abraço para o pessoal de Paulínia que acompanha a gente, um abraço, Éder, e todo mundo que está ao vivo aí. O que que aconteceu nessa história, Bia? O que você está esses 40 dias na Inglaterra? Quanto tempo você vai ficar por aí? Qual que é o seu propósito, seu Ixi. planejamento? Conta pra gente, dá uma misturada com esse Ah, papel, com a sua história de vida. tem problema não, é isso mesmo. A gente tinha, né, já uma vontade de sair de São Paulo, né? Eu era da Zona Norte de São Paulo e a gente sempre tinha uma coisinha assim, poxa, a gente podia morar no sul, a gente podia morar no interior, né? A gente podia morar em outro lugar, sair um pouco dessa loucura, né, de São Paulo. Mas sempre aquela coisa do tá acostumado, né, a ser CLT, tá acostumado a ter aquela rotina muito, isso é o certo, e muitos paradigmas, né, que a gente teve que ir trabalhando, né, nesse meio tempo. Quando eu saí da seguradora, faz 4 anos e pouco, né, assim, quando eu saí, falei, ai, gente, eu não quero mais ficar ali presa dentro de uma caixinha, né? Eu quero desenvolver, quero fazer outros projetos, eu quero ter uma amplitude, porque tem tantas possibilidades. Eu falo que o dia que eu fui demitida, eu só conseguia pensar na quantidade de coisas que eu podia fazer agora. Era tipo assim, gente, quanta coisa que eu posso fazer agora. Eu não conseguia ficar Fabuloso sentimento. Esse sentimento triste. é maravilhoso. Não, eu não conseguia, porque não é que eu sabia, mas já há 2 meses antes, meu líder já tinha conversado comigo, ele falou, Bia, preciso que você produza mais, que isso, que aquilo, que tem uma entrega e tal. E eu já estava em home office, né? A empresa já trabalhava com equipe em home office, eu estava quase 4 anos já em home office também, então eu trabalho em home office desde 2012. Então eu já fui desenvolvendo isso de trabalhar, essa disciplina, né? O músculo da disciplina. Então, assim, um pouco antes eu já tinha ideia que isso podia acontecer. E, sim, não tinha mais, porque a nossa relação estava desgastada, vamos dizer assim, né? A gente já estava numa relação que a gente não combinava mais. E eu já tinha entendido isso, a empresa
também, o meu líder também, tanto que foi uma conversa bem tranquila, né? Quando ele me demitiu, eu falei, ai, gratidão, eu não sei o que dizer, né, assim, porque não dava mais. Enfim, Sim. falei, não vou mais, não quero mais isso. Não, né, por enquanto, né, aqui na Inglaterra, provavelmente eu me conecte aí a alguma empresa, alguma coisa, porque não dá para ganhar ainda em real e converter em libra. Estou precisando ganhar umas libras por aqui, né? Entendo. Mas eu fui conhecendo esse mundo de oportunidades e possibilidades. E a gente foi fazendo com que esse sonho, essa vontade de sair de São Paulo, fosse começando a ficar mais real. Fala, poxa, então para onde que a gente vai? Né, vamos para o interior? Tem bastante de amigos nossos indo para Itupeva, por exemplo, né, interior de São Paulo. Vamos para Itupeva, né? Ou não, ou vamos para o sul, né? Vamos lá para Florianópolis, ou vamos para Curitiba, né? A gente falou, não, Curitiba é quase São Paulo, né? Tipo, para onde que a gente pode ir? E nisso, a gente sempre querendo sair do país, porque a gente já tinha feito algumas viagens, meu marido queria muito morar nos Estados Unidos, e a gente começou a pesquisar. Como que é morar fora? Né? Para onde que a gente poderia ir? E nesse processo de pesquisar, porque aí veio o planejamento, né? A gente começou a pesquisar para onde que a gente podia ir. Olha, então, Estados Unidos, Portugal, minha irmã, né, foi morar um tempo em Portugal, Ok. Canadá, que a gente tem uns amigos no Canadá. E aí começou, né? Agora, quanto custa ir para cada um desses lugares? A gente começou a pesquisar, quanto custa cada um desses lugares. A Inglaterra, para dizer a verdade, não estava nos nossos planos. A gente nem tinha pensado assim. Meu marido queria um lugar que falasse inglês. Isso era uma coisa que ele queria. Então, Era um Portugal estava meio pré-requisito. assim. Inglês era um pré-requisito. Portugal entrou porque minha irmã estava pesquisando, foi morar em Portugal, entrou na nossa lista, mas não necessariamente era o que a gente queria. E aí, um O radar primo estava dele, apontando para ali, mas não era prioridade. não era, estava na lista. E aí, um primo do meu marido tirou a cidadania italiana. E a gente Tá. encontrou com ele num aniversário e ele contando como tinha sido o processo de tirar a cidadania. Aí meu marido falou, poxa, isso é uma coisa legal, porque, por exemplo, a gente tinha pesquisado que para ir para os Estados Unidos, investindo como brasileiro, você teria que investir mais ou menos, né, assim, uns 500 mil dólares. Entre 300 mil dólares, 500 mil, ia depender muito do seu plano de negócio. Se você for como Certo. europeu, o seu investimento vai de 70 mil a 150 mil dólares. Então, assim, Nossa, que só o redução. fato Só o fato de ser europeu já diminuiria o investimento. Poxa, aí já começa a ficar mais interessante pensar em ir para os Estados Unidos. Mesmo assim, 70 mil dólares são 70 mil dólares, né? Tipo, não dava, É não era. respeito. Tem um bom É respeito, muito, né? era muita coisa. E aí continuamos essa busca. E isso foi, assim, uns 3 anos para cá, todo o trabalho de pesquisar, colocar no papel e tudo mais. Perfeito. Aí meu marido, o ano passado, daí fez a questão da cidadania, o ano passado ele veio para Itália, ficou 3 meses morando na Itália e voltou italiano, né? Tirou a cidadania, fez o processo vindo para cá, faz o processo como residente, né? Veio, ficou aqui, tirou a cidadania, beleza. Depois de 15 anos de casada, sem precisar me separar, sou casada com italiano. E aí facilitou todo o processo. A gente começou a pensar, falou, agora tá bom, agora você é europeu, o que que a gente pode fazer, para onde que a gente vai? E nisso, com a ideia de buscar um lugar que falasse inglês, um dos rapazes que ficou lá nesse período na Itália com meu marido, que ele conheceu por lá, comentou dessa cidade que nós estamos aqui hoje, que chama Nottingham, que é a cidade do Robin Perfeito. Hood. Ah, que Nottingham. É, Nottingham, a cidade do Robin Hood, o xerife de Nottingham, né? A gente começa a resgatar algumas coisas da memória. E falou dessa cidade. Aí a gente colocou ela no nosso mapa. Falou, então peraí, né? Vamos conhecer um pouquinho dessa cidade. E Fabuloso. começamos a estudar. E como tinha a questão do Brexit, que o Reino Unido saiu, né? A Inglaterra saiu da União Europeia, a gente tinha prazo de validade, só podia fazer isso até 31 de dezembro deste ano. Perfeito. E aí
A gente se programou, planejou tudo, estava tudo bonitinho para vir para cá em maio. O que aconteceu? Todo mundo sabe, né? Uma pandemia. Meu Deus. Que aconteceu que para nós teve um lado positivo. Por quê? Nesse meio tempo, eu fui me desprendendo de um monte de coisa dentro de casa, intensificando as pesquisas. Eu consegui sentar meu marido, fazer umas ferramentas de coaching com ele. Tipo, senta aí, vamos fazer prós e contras, né? Meu Por que Deus. a gente vai? Por que a gente não vai? Né? E aí foi estruturando, então foi ganhando mais forma, até a gente chegar ao ponto de falar, agora vamos, né? Aí tava com visto, a gente fez todo o processo certinho, né? Cidadania, visto da família acompanhando o europeu, então tudo dentro do esperado. E foi muito bacana, assim, que graças a Deus deu certo. A gente teve que ficar 14 dias isolado no hotel aqui, não podia sair. Depois veio o lockdown. Então agora que a gente vai começar, né, assim, a conhecer um pouco, né, daqui da cidade, fazer uma viagem para Londres. O objetivo de vocês é ficar na Inglaterra até por uma questão cultural e estudar, e sim, ou abrir uma empresa, abrir negócio, ou ainda continuar trabalhando usando a internet para falar com o mundo sobre a ferramenta que você já trabalha como coach, como que tá esses projetos profissionais para os próximos 3, 5 anos, se você fica mais tempo, como que tá aí? O nosso combinado é não voltar antes de um ano. Tá, Porque a gente entende que antes disso não dá para dizer, ah, deu certo ou deu errado, né? Ao mesmo tempo, se a gente decidir voltar, tá tudo bem, né? A gente sabe que vai ser uma experiência, é isso que a gente quer fabuloso. viver, essa experiência. Em relação aos negócios, meu marido continua trabalhando daqui, ele é contador, ele tem uma empresa no Brasil, ele está trabalhando remoto, então também Perfeito. tem aí essa possibilidade. Eu também quero continuar desenvolvendo os meus trabalhos, tanto como coach, como de mentoria, né? A gente tem formações presenciais em São Paulo, que as meninas acompanham, porque a Kátia que faz, é a trainer, né? A Kátia que aplica mesmo o treinamento, a gente dá o suporte, eu faço a minha participação daqui, né? Falo da comunicação não violenta à distância. Então eu tenho todo esse trabalho de continuar no remoto. Ô, Tenho Bia, a intenção. não, finaliza, por favor. A sua intenção? Tenho a intenção de procurar algo por aqui, mas para começar a construir o meu histórico financeiro, porque não adianta, né? Você é brasileiro, trabalha online, quem me garante que você vai pagar? Então, assim, para alugar essa casa, por exemplo, foi difícil, porque a gente não tem histórico financeiro. Então, se eu Perfeito. tiver um emprego aqui, seja ele qual for, eles Amplo, começam a me enxergar, sabe assim? perfeito. Então eu talvez procure algo part-time, que eles falam, né, que é de meio período. Enfim, ainda vou entrar nessa fase, não tá nos planos, né? Mas agora vem fim de ano, as meninas vão começar a ir para a escola ainda, então deixa essa parte passar para que isso se estabilize. Mas a ideia é continuar fazendo negócios, né, e começar trabalhando no online, porque isso é possível, sempre foi, há muito tempo, né, isso já era possível. Mas hoje as pessoas abriram a mente um pouco mais para isso. Elas conseguem enxergar que isso é possível. Eu fiz algumas lives agora na semana passada, algumas pessoas deram depoimento assim, Renê, eu não queria fazer, eu não queria, eu resisti quase o ano inteiro, mas eu vi que não tem volta, eu tenho que usar essa ferramenta como um negócio de trabalho. Eu falei, parabéns por você ter já, né, assumido isso, porque tem gente que ainda não entendeu, acha que ainda é uma febre ou um oba-oba. Eu vou falar, eu vou fazer uma live para finalizar 2020 contando a minha experiência das 316 lives que eu fiz, né, esse ano, e é fabuloso. Mas, enfim, voltando a falar um pouquinho do tema comunicação não violenta, Bia, eu percebo, não sei se é um pouco o meu olhar, mas existe mais mulheres interessadas em melhorar sua comunicação. Seria uma visão muito machista pensar que, nem sei, não é feminista, falar, como eu acho que é feminista, né? Falar que as mulheres estão mais preocupadas em se tornar mais profissionais ou é uma visão
que não compete? É que você falou que atende mais mulheres hoje, né? Isso, elas se conectam comigo mais pela. Não é só pela comunicação não violenta, é mais pela questão de planejamento, quando eu falo, né, de definição de papéis, de organização e tudo mais. A comunicação não violenta, ela agrega muito, né? Eu entrego para elas, né, assim, o que elas querem, eu vendo para elas o que elas querem, né? Mas eu Perfeito. entrego o que elas precisam. E aí, esse precisam Fabuloso. entra a comunicação não violenta, entendeu? Por quê? Elas começam a ver um olhar mais compassivo para elas mesmas. Eu não sei se exatamente as mulheres buscam mais esse tema. Ele foi estruturado por um homem, que é um psicólogo, Marshall Rosenberg. Então, ele, como homem, desenvolveu, né, assim, estruturou essa forma de comunicação. E aí, para Sim. ficar claro, né, para quem está assistindo a gente, a comunicação não violenta, ela tem 4 pilares, que são a observação, que é você observar o fato, desprendido de julgamento. Né? Então, assim, estamos aqui fazendo uma live agora. Isso é um fato. Pode ter Perfeito. gente que entra e fala assim, nossa, a Bia não tem mais o que fazer, né? Tá em outra live. Aí é julgamento. Perfeito. Porque eu estou numa live agora. Agora, ninguém sabe se eu tenho mais o que fazer ou não. Né? Nós escolhemos estar aqui. Então, observar é o primeiro pilar da comunicação não violenta. Depois, o sentimento. Aproveitando, aproveitando, que horas são na Inglaterra hoje? Agora? Aqui, meia-noite. Cadê? Meia-noite e 26. E aqui é 9h21h26. Ou seja, é por pura opção que você está aqui, porque você já podia estar querendo ir dormir, né? Meia-noite e 26, né? Poderia sim. Nós É uma observação. escolhemos. Então, gratidão por Exatamente. você estar aí acordada, firme e forte, por opção sua. Por opção, é escolha. E assim, Escolha. quando a gente entende que nós temos, né, assim, nós podemos fazer escolhas. A minha filha mesmo, ela foi dormir, dei boa noite, tal, não sei o que, eu falei, a mamãe precisa descer, né, que logo mais eu tenho uma live e tal, e que não sei o que, também deixei elas dormirem tarde hoje, né. Falei que logo mais eu tenho uma live, ela, mas mãe, por que que você não avisou que aqui é tarde já, né, que já era hora de você dormir? Eu falei, não, filha, ele sabe, e eu também sei disso, eu escolhi, né, assim, eu quero fazer. Aí ela, Tá bom. mas você não quer dormir? Eu falei, eu quero fazer, eu gosto. Enfim, primeiro ponto, observar. Então, a comunicação não Observar. violenta, observação. Depois, sentimento. Que sentimento que está atrelado a isso? Né? Então, eu sempre uso o exemplo da louça na pia. Porque eu acho que todo mundo tem louça na pia. Toda a vida. Então, eu sempre Vai ter falo da sempre. louça na pia. Não é privilégio meu ter louça na pia, né? E de repente a pessoa fala assim, poxa, eu vejo lá a louça na pia. Eu falo assim, ah, porque é uma desocupada, porque passou o dia inteiro na internet, passou o dia inteiro enrolando, enfim. A louça está na pia, é o fato, é a observação. Eu colocar qualquer outra crítica ali, né, assim, não vira um julgamento. Então não posso julgar. Tenho que observar o fato. Mas como que eu me sinto em relação a isso? Então, de repente, eu sou a esposa que estou chegando em casa e aí eu vejo a louça na pia. Eu me sinto como? Desconfortável, né? Eu me sinto incomodada. Por quê? Eu tenho necessidade. Então, o sentimento, e depois eu vou conectar o quê? A necessidade. Então, é a observação, o sentimento, a necessidade. Eu tenho necessidade de organização. Eu tenho necessidade de chegar na minha casa e encontrar o ambiente limpo. Né? Isso tanto para a mulher quanto para o homem. Né? Às vezes o homem chega também, vai reclamar da louça na pia. É a mesma. Que necessidade essa pessoa está buscando atender? Como que ela se sente? Né, eu chego na empresa, ou eu chego num lugar para alguém me atender, e aí eu vejo tudo bagunçado, desorganizado. Fala, poxa, eu tenho necessidade, né, de passar esse respeito para as pessoas. Eu tenho necessidade de respeito, né, com o meu tempo, quando a pessoa se atrasa. Então, ela está atrasada, eu me sinto desrespeitada. Por quê? Né? Então, não é que eu me sinto desrespeitada. Eu me sinto incomodada, porque respeito é importante para mim, é uma necessidade básica. Perfeito. Então, a gente tem que estar conectado com esses pilares. Para quê? Para chegar no pedido, que aí é o último,
pilar. Então, eu imagino a CNV apoiada nesses 4 pontos, né? A observação. Observação, sentimentos, necessidade e pedido. Exatamente. Para eu chegar no pedido, eu tenho que passar por esses 3, né? Então, quando eu chego em casa e vejo a louça na pia, eu me sinto incomodada, porque eu tenho necessidade de organização. Existe algo que a gente possa fazer? Que aí vamos para o pedido, né? Assim, não é que eu vou pedir simplesmente assim, ó, quando eu chegar eu quero a louça lavada, viu? Que aí o meu pedido não está sendo, está sendo uma Ela é exigência. essa sua última frase, ela pode ser caracterizada como comunicação não violenta? Violenta? Sim, sim, ela acaba sendo uma exigência. Não vou dizer que ela Ó, é tão violenta, mas eu tá. confundo o pedido com a exigência. Eu estou exigindo algo. Agradecer a Harumi, obrigado Harumi, ela já até anotou aqui, para quem está acompanhando. Isso. Quero deixar um beijo para Cacau, que entrou também e deixou a sua mensagem. Queria aproveitar, já que interrompi a Bia, avisar todo mundo que acompanha as lives. Infelizmente, depois que eu vou salvar as lives, os comentários somem. Infelizmente, isso acontece automaticamente. Então, eu convido você que sempre participa ou da live aqui do Peãocast ou de outras lives, e você deixou uma pergunta, às vezes, ou uma observação, até um reconhecimento para quem está sendo entrevistado aqui, ou entrevistada, que entre ali no IGTV e deixe o seu comentário, deixe sua pergunta ou deixe o seu reconhecimento, porque a pessoa não consegue ler todas as perguntas e nem interagir. Então faz a gentileza. Obrigado, Harumi, por estar aí compartilhando, sempre fazendo seus comentários, comunicação assertiva, mas fica um recado, seja na live ou não, nessa live, isso acontece automaticamente fora e a gente não tem controle, né, Bia? Não tem. A gente fica doido para ler tudo. Às vezes a gente está falando, fica só subindo comentário, a gente fica assim, né? Falando e querendo ler, falando e querendo. Não, e não é uma falta de respeito, mas ao mesmo tempo, se a gente vai interromper todas as vezes, e são perguntas muito coerentes, às vezes algumas observações coerentes, e a gente quebra a linha de raciocínio de quem está falando, se a gente fosse falar, né, interromper todas as vezes. Então, não é desrespeitando as perguntas, mas sim tentando dar uma sequência para que a gente possa. Por isso que eu venho reforçando para você deixar sua pergunta, seu comentário no IGTV, porque aí o convidado ou a convidada, seja de qual canal for, pode interagir com você com aquela pergunta e resposta, que às vezes não foi possível fazer ao vivo. Lógico, o desejo da live, a questão da live, eu acho que ela tem essa particularidade de a gente estar num encontro, como se fosse quase na porta de um bar, falando casualmente de coisas importantes, mas, né, que possa cada um fazer suas perguntas. Eu acho que essa é a grande sacada que eu acho que a live traz, que infelizmente, por causa dos comentários ser deletados, acabam perdendo. Ô Bia, só para você se localizar no tempo, nós já chegamos a 32 minutos de live, tá bom? Passa rápido, né? Fabuloso. Quando o assunto é bom, o papo vai embora. Eu queria convidar você para a gente fazer o quadro Contadores de Histórias e depois você voltava e fazia as suas considerações finais e deixar as suas observações. O que você acha? Pode ser, eu tô curiosa para nossa parte de contação de histórias. Bora lá ver o que vai acontecer. Eu ainda tô sem tripé, aí fica balançando um pouco aqui. Não dá nada, não. Fica tranquilo. Vamos lá, diga 3 palavras aleatórias, por favor. Palavra aleatória? É. Pode ser casa. Casa. Banana. Banana, A gostei. pessoa olhando as coisas assim, saia. Saia. É. Saia, roupa da mulher? Tem uma saia tutu da minha filha aqui pendurada no cabideiro. Eu adorei. Então, vamos lá. Casa, banana, saia. Anote as minhas 2. Que agora nem eu sei o que eu vou falar aqui, mas enfim. Depois dessa, eu vou olhar aqui. Eu vou colocar aqui tomada. Tomada. E seguro. Seguro? Casa, banana, saia, tomada e seguro. Então, como que funciona tudo isso? Bia, você mistura essas 5 palavras num balaio. Toda boa história começa com era uma vez. Então, você vai misturando essas 5 palavras numa história. No momento oportuno, você me passa a história. Eu continuo a sua história, né? Em cima da sua história. Devolvo para a Bia. E a Bia finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Tudo bem assim?
Tudo, vamos lá. Então, olha só, diretamente da Inglaterra para o mundo, ela que é mãe, esposa, ela é coach, Bia, arrebenta no quadro, somos todos contadores de histórias, era uma vez. Era uma vez uma menina que adorava usar uma saia tutu. É contigo já? Não, tem que contar mais. Não, você poderia misturar 5 já de uma vez, e depois, mas você pode mandar. Ela adorava usar essa saia tutu, que eu não faço nem ideia o que é, mas essa menina, ela tinha uma imaginação muito fértil. Ela sonhava que ela tinha uma banana voadora. E nessa banana voadora também era a sua casa. E ela deixava a sua imaginação, a sua criatividade florir. E o sonho dela era viver num lugar que pudesse dar conforto e segurança para sua família, onde ela pudesse agregar muita experiência. Seguro foi a vida dela por mais de 20 anos. Mas ela colocou o dedinho na tomada e teve um choque. E ali impactou a sua família com um planejamento, com um propósito, buscando o papel de qual seria tudo que seria feito com uma comunicação não violenta. Ela conseguiu reunir a família e convencer os amigos que ela estaria nessa viagem por essa sua casa voadora, nessa banana voadora, com essa saia meia justa. Ela foi em busca de realizar os seus sonhos, Que foram feitos, né, assim, construídos em pilares muito sólidos, né, com uma estrutura muito forte, junto com toda a sua família, e ela conseguiu, né, assim, levar para o mundo toda essa vontade que ela tinha, né, de não violência, toda essa vontade que ela tinha de ter um mundo seguro, e que ela tinha dessa tomada de decisão de fazer essa mudança, né? Porque eu também, né, sou mãe dessa menina do Retutu, eu costumo dizer que a mudança pode ser fantástica, mas ela só depende de você. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Bia Campbell, diretamente da Inglaterra, no quadro Contador de Histórias. Adorei. Fiquei meio perdida no começo, mas É um angu de palavras que dá tudo isso e fica maravilhoso. ficou demais, ficou perfeito, ficou do jeito que tinha que ser. Enê, gratidão, assim, muito, muito gostoso. Eu gosto muito de falar de comunicação não violenta. E, assim, é um tema que realmente me apaixona. Eu tenho um treinamento que não estou com ele agora em aberto por conta desse período de transição, né? Mas em breve eu vou disponibilizar ele de novo. Vou acabar fazendo ele online depois, né? Para poder O pessoal já ter fica tempo. atento aí, gente. Novidades do curso da Bia. Porque eu faço eu com as pessoas assim no online. Já fazia isso Sim. antes. Mas agora, né, assim, eu acho que fica mais. Agora vai começar a escalar, né? A gente tem que. Gente, a internet hoje muda muita coisa, né? E a gente tem que explorar isso, sim, aproveitar para o bem, né? Porque a ideia é essa, que a gente possa oferecer para o mundo assim, ó, como a gente está oferecendo, né? Assim, muito conteúdo, coisas que agreguem, que na comunicação não violenta, ele usa um termo que agora me fugiu. Que agregue para a vida, assim, que contribua com a vida, né? Algo que contribua para a vida. Isso contribui para a vida, né? Que a gente se pergunte isso, né? Que necessidade a gente está buscando atender? Porque quando alguém faz alguma coisa para a gente, todo mundo está buscando atender uma necessidade. E qual é ela? Né? Então, eu me conectar um pouco mais com a humanidade do outro. Eu tenho que enxergar o Renê como um ser humano, né? Eu tenho que enxergar os outros. Então, quando eu trabalhava na seguradora, eu não pensava assim, deixa eu atender mais um segurado chato que está ligando para me encher. Não, eu atendia um outro ser humano que estava me ligando com dúvidas, né, sem um carro, querendo saber o que ele podia fazer. Então, é um outro ser humano, que a gente enxergue isso nas pessoas. Eu acho que essa é a maior mensagem que eu posso deixar aqui, que a gente veja, sim, a humanidade uns dos outros. Fabuloso, minha amiga, fabuloso. Quero deixar registrado aqui a Marisa mandando coraçõezinhos para você, a Harumi falando, deixa o seu curso disponibilizado online, que ela quer participar.
E, gente, olha só, 2020 tem sido, né, uma trajetória incrível, estamos aqui finalizando. Para você que está assistindo ao vivo, você sabe, nós estamos em 2020, mas para quem vai assistir isso gravado, talvez daqui um ano, 2, 10, 100 anos, é assim que a gente vem aprendendo a estudar, a aprender, a ensinar, a se comunicar, né, meio de uma forma forçada. E essa ideia, né, que a Bia acabou de apresentar, você olhar as pessoas de uma forma, né, com mais gente, né, com olhar mais a pessoa lá do humano, eu acho que 2020 trouxe isso para a gente de alguma forma, forçado ou não, a gente olhou, teve que aprender e eu acho que tiramos uma grande lição, estamos tirando todos os dias. Bia, só tenho que te agradecer o seu conteúdo, a sua graça, a sua dedicação. E convido você que está aí assistindo, deixe o seu comentário para a Bia. Vá seguir a Bia lá, Bia Campese, @Bia Campese. Você já consegue ter acesso. Esse conteúdo também vai estar disponível no Spotify e também no YouTube. Se você não compartilhar essa live ou esse conteúdo com a sua lista de amigos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. É coisa do interior, viu? Você está em que cidade, Renê? Arthur Nogueira, São Paulo, interior de São Paulo. Ah, legal. Aqui, quando a gente veio aqui para a cidade, estava procurando uma casa. Uma das mães, que eu estou num grupo de mães aqui, ela falou assim: por que que você não procura uma cidade do interior? E eu pensei, gente, eu já tô no interior, né? Porque aqui a cidade tem 400 mil habitantes. Eu vim de São Paulo, né? Então, Ah, é. para mim, eu Qualquer já tô no cidade, interior. qualquer cidade, ela é um bairro, 400 mil habitantes em São Paulo é um bairro, né? Então, eu estava achando que eu já estava no interior, ela estava me sugerindo uma cidade de 80 mil habitantes do lado, assim, 50 Meu mil. Deus. Eu falei, imagina eu já achando que eu estava bem no interior. Gratidão de novo, viu? Se deixar a gente fala a noite toda. É o tipo da conversa que a gente não quer desligar, mas a gente precisa. Marisa, mais uma vez, beijo, obrigado pela. Ó, ela tá falando que a sua história foi belíssima, viu? Obrigada, gratidão. Fique com Deus, gente. Uma boa noite. Fique com Deus. Saúde. Tchau, tchau.